Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho do sistema digestório. O sistema digestório ele é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado e o ânus. Na boca são encontrados a saliva, a língua e o dente, que quebram um alimento em um processo chamado mastigação. E aí a saliva leva o alimento para trás para que ele seja empurrado e ocorra a deglutição do alimento, do bolo alimentar. Então, depois ele vai para a faringe e depois passa pela traqueia e entra no esôfago, que é um órgão muscular tubuloso que conecta ao estômago. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o estômago. O estômago, ele é um órgão musculoso localizado entre o esôfago e o intestino, e ele é famoso pelas suas bolsas musculosas. E ele tem glândulas que ajudam a fazer o suco gástrico, que ajuda o bolo alimentar a se tornar quimo. Em sua anatomia existe a cardia, que é a transição entre o esôfago e o estômago, região secretora de muco. Ele se chama cardia porque fica próximo ao coração, mas distante por causa do diafragma. E em sua anatomia existe o fundo e o corpo do estômago. O fundo corresponde à curvatura superior do estômago e o corpo situa-se antropilórico e o fundo corresponde a 2/3 do estômago. O fundo e o corpo são responsáveis por fazer o suco gástrico e o muco. E no estômago também existe o piloro. O que é o piloro, Nicole? Piloro é a região, essa região aqui, que é uma válvula muscular que comunica-se entre o estômago e o intestino. O piloro ele regula a passagem do alimento para que não passe prematuramente o bolo alimentar para o intestino delgado. Essa parte rosa aqui do estômago se chama as pregas gástricas. Agora falando um pouquinho histologicamente, a parede estomacal ela é revestida por um epitélio produtor de muco e a mucosa gástrica é recoberta por uma camada de muco para sua proteção contra agressões de suco gástrico, que é bastante corrosivo. É um ácido muito potente. E a parte muscular do estômago ela é formada por células lisas. Ainda falando sobre o estômago, Nicole, qual que é a função do estômago além de armazenar alimento? Sua função é a realização parcial do alimento pelos movimentos peristálticos, absorver a água e passar o bolo alimentar para o duodeno. No estômago também ele tem a pepsina e o ácido clorídrico, que ajuda na atuação da digestão de proteínas e torna o pH baixo do intestino, do estômago. O intestino grosso ele não apresenta microvilosidades, que é dividido por seco, cólon, reto e anal. E os cólon, ele é dividido em cólon ascendente, cólon transversal, cólon descendente e cólon sigmoide. No duodeno, o quimo sofre ações das secreções pancreáticas da bile e do suco intestinal. A secreção pancreática ela é rica em bicarbonato e a bile ela é produzida pelo fígado, mas armazenada na vesícula biliar, não se confunda, que atua como um emulsificante, facilitando a digestão dos lipídios. Agora vamos falar um pouquinho sobre o jejum e o íleo. Atuam principalmente na absorção de nutrientes graças às vilosidades e às microvilosidades do intestino, que são dobrinhas do intestino. A digestão possui duas categorias, mecânica e química. A digestão é um conjunto de transformações físicas e químicas que o alimento passa para ser absorvidos os nutrientes e jogado fora aquilo que não presta. Existem 3 tipos de digestão: intracelular, extracelular e extracorpórea. Na intracelular ocorre dentro do ser humano como os lisossomos da célula. A extracelular ocorre no tubo digestivo, como nos animais e nos seres humanos. E a extracorpórea é quando o animal joga enzimas, sabe? Enzimas no alimento para fazer a digestão. Tipo as aranhas, que jogam a sua teia e colocam as enzimas lá. Enfim. Digestão mecânica. Digestão mecânica inicia-se no processo de mastigar nos dentes, para cortar e triturar o alimento. Outro processo é a deglutição, que é quando o alimento passa da faringe para o esôfago.
E também existe o processo de movimentos peristálticos, que é responsável pela digestão mecânica. Digestão química. A digestão química, tanto quanto a digestão mecânica, começa na boca também. Mas a digestão química inicia com uma enzima chamada amilase que faz a digestão do amido. No estômago ocorre a ação do suco gástrico e da pepsina e ácido clorídrico para a digestão das proteínas. E aí no intestino delgado o alimento sofre ação de substâncias produzidas pelo pâncreas. A tripsina, que é alcalina, e a quimiotripsina, que também é alcalina. E também pelo fígado, que tem sais que ajudam na digestão de gordura. É feita no fígado, mais uma vez, mas armazenada na vesícula biliar. Não esqueçam. Então vamos fazer um resumo? Um alimento ele entra pela boca, onde ocorrerá o início da digestão mecânica pelos dentes e química pelas enzimas da saliva. Então faz um processo de mastigação, desce para a faringe, onde passa pela traqueia e o esôfago. E aí o alimento ele passa pela cardia, entra pelo estômago, onde ele onde acontece o processo do suco gástrico e o bolo alimentar se torna inquímio por causa dos movimentos peristálticos. Onde o alimento sai pelo piloro, que passa pelo intestino delgado, onde sofrerá ações do suco pancreático e do fígado. E aí o alimento passa, a maior parte dele é absorvida. Então o alimento vai para o intestino grosso, onde tem as microvilosidades e a maior absorção de água. E aí o que sobra é as fezes, que fica guardado no reto até, dar vontade de fazer cocô. Tem uma cirurgia muito famosa no estômago que se chama bariátrica. E agora vamos falar sobre o bypass gástrico. No bypass gástrico, a técnica está na divisão do estômago por meio de grampos. A câmara menor, o ponte gástrico, de aproximadamente 5 centímetros, ela é conectada ao intestino, chamado alça alimentar, responsável por conduzir alimento, enquanto a maior ela é excluída do trajeto intestinal, ocorrendo a redução e o desvio, que é responsável por promover a alteração dos hormônios de fome, saciedade e metabolismo. Além da perda de peso, a bariátrica ela reduz a diabetes tipo 2, acaba com a diabetes, acaba com a gordura do fígado, acaba com a apneia do sono e acaba com a obesidade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e tchau!